Ei, meninas, vamos dar início a mais uma leitura do capítulo Curando o Coração Ferido, de Joyce Meyer. O capítulo de hoje tem por título Conhecendo a Sua Justiça em Cristo. Agora eu vou compartilhar com vocês alguns versículos das Escrituras sobre a justiça. Há um cântico chamado Fui Feito a Justiça de Deus, que fala sobre sermos adotados na própria família de Deus e nos colocarmos diante de seu trono como um membro da realeza, aperfeiçoados em Jesus e co-herdeiros com ele, sem pecado, comprados pelo seu sangue precioso. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, como Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:21. Por nossa causa, ele fez Cristo tornar-se pecado, aquele que não conheceu o pecado, para que nele e através dele nós pudéssemos tornar-nos dotados, visto como sendo exemplos da justiça de Deus, o que nós devemos ser aprovados e aceitáveis e em correto relacionamento com Ele pela sua bondade. O Salmo 48:10 diz do Senhor: como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. A mão de Deus está estendida em você, cheia de justiça. Em 1 Coríntios 1:8, o apóstolo Paulo lhe assegura: o qual também vos confirmará, vos manterá estáveis, vos fortalecerá e garantirá sua causa. Ele será a vossa garantia contra toda acusação, até ao fim, para serdes irrepreensíveis e inculpáveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Mas o que isso significa? Significa que Deus nos vê na posição correta neste exato momento. Hoje, Ele o tem onde quer que você esteja. Ele está pronto a defendê-lo das mentiras de Satanás, o acusador dos irmãos, como está escrito em Apocalipse 12:10. Se você tem colocado sua confiança em Jesus, Deus não o vê como culpado. Ele deseja provar sua inocência. No Sermão do Monte, Jesus disse aos seus seguidores: bem-aventurados, afortunados, felizes e espiritualmente prósperos, naquele estado no qual um filho nascido de novo desfruta de seu favor e salvação, os que têm fome e sede de justiça, da retidão e da posição correta diante de Deus, porque serão fartos. Mateus 5, versículo 6. De acordo com Jesus, como um filho de Deus, nascido de novo, você é destinado a viver num estado no qual pode desfrutar o favor de Deus. Você tem o direito de desfrutar a vida. Esse é um dom de Deus para você. Comece a confessar isso. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Talvez você tenha carregado o peso de tentar tornar-se justo pelo seu próprio esforço diante de Deus. Essa não é a maneira certa de a justiça acontecer. A justiça, assim como a salvação, não é uma obra, é um dom. Desista de seus esforços e aprenda a confiar em Deus para que Ele lhe transfira a justiça de Cristo. Confia os teus cuidados ao Senhor, transferindo a Ele seus pesos, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o consistentemente justo seja abalado. Desvie-se, fale ou caia. Salmos 55:22. Em Romanos 4, do 1 ao 3, Paulo fala da justiça de Abraão.
que, pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, como isso afetou sua posição e o que ele ganhou com isso. Porque se Abraão foi justificado, estabelecido como justo ao ser absolvido da culpa por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu, confiou em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, vida de posição correta diante de Deus. Então, nos versículos 23 e 24, Paulo prossegue, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi... Desculpa. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas isso foi escrito também por nossa causa, posto que a nós igualmente será imputado, a saber, a nós que cremos, confiamos, nos apegamos e nos apoiamos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, nosso Senhor. Em outras palavras, o que Paulo está nos dizendo aqui é que nós recebemos a justiça porque cremos e não porque fazemos. Quando cremos em Jesus Cristo, Deus nos vê como justos legalmente. Ele toma a decisão de nos ver como justos diante de si por causa do sangue de Jesus. Ele é um Deus soberano e tem o direito de tomar a decisão que quiser. No primeiro versículo do capítulo seguinte, Paulo resume essa questão: absolvidos, declarados justos e recebendo uma posição correta diante de Deus, pois mediante a fé temos a paz da reconciliação para manter e desfrutar da paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus, o Messias ungido, Romanos 5:1. A justiça não vem por meio das nossas próprias obras, insignificantes, mas sim pela obra consumada de Jesus. No Salmo 37:25, Davi escreveu: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o inflexivelmente justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Creio que se os pais assumirem sua posição de justos diante de Deus, por intermédio de Cristo, seus filhos irão adotar essa mesma atitude. Filhos que são criados por pais que se sentem culpados, condenados e sem dignidade, geralmente herdam tais ressentimentos de seus pais. Por outro lado, se os pais compreendem e creem que Deus os ama e são especiais para ele, que Deus tem um plano perfeito para a vida deles e que podem ser justos por meio do sangue de Cristo, então os filhos que vivem sob a sombra desta verdade serão afetados pela fé de seus pais e receberão Jesus e todas as suas promessas por si mesmo. Provérbios 20, versículo 7, diz: o justo anda na sua integridade. Felizes, bem-aventurados, afortunados, admirados lhes são os filhos depois dele. No Salmo 37:39 diz: vem do Senhor a salvação do justo, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor está do nosso lado, sua palavra é a verdade e ela promete paz, justiça, segurança e triunfo sobre a oposição. Aprenda a confessar essa promessa do Senhor encontrada em Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Mostrarás estar errada. Esta paz, justiça, segurança, triunfo sobre a oposição é a herança dos servos do Senhor, aquele em quem o seu servo ideal do Senhor é reproduzido e o seu direito reivindicação que de mim procede, diz o Senhor,
isto é o que transfiro a eles como sua justificação. No Salmo 34:14, Davi diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos a seu clamor. Isso literalmente significa que Deus o está observando e cuidando de você, porque Ele o ama. Então, nos versículos 17, 19 e 22, Davi prossegue dizendo: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Senhor, resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Desde o momento em que você recebeu Jesus como seu Salvador, tem crescido nele. Podemos dizer que você está numa jornada. Enquanto prossegue em seu caminho, cometerá alguns erros. Seu desempenho pode não ser perfeito, mas seu coração é perfeito diante de Deus. Creio que Ele o considera perfeito enquanto você prossegue nessa jornada. Em Isaías 54:14, o Senhor declara: serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Provérbios 28:1 diz que a pessoa inflexivelmente justa é intrépida como leão. Quando você sabe que é justo por intermédio de Cristo, quando tem a verdadeira revelação nessa área, não viverá com medo ou espanto, porque a justiça produz intrepidez. Porque não temos sumo sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 15 e 16. Podemos nos aproximar do trono da graça de Deus com ousadia, não por causa da nossa perfeição, mas porque muito mais agora, sendo justificados, ou seja, absolvidos, tornados justos e levados ao correto relacionamento com Deus, pelo sangue, seremos por ele salvos da ira e da indignação de Deus. Romanos 5, versículo 9. Talvez em sua vida você tenha se perguntado: o que há de errado comigo? Se for assim, anuncio-lhe boas novas. Você se tornou justo. Agora há algo certo com você. Tenho encorajado as pessoas a confessar sempre: posso não estar onde deveria estar, mas graças a Deus não estou onde costumava estar. Eu estou indo bem e estou prosseguindo. Lembre-se de que a mudança é um processo e você está nesse processo. Mesmo enquanto você está mudando, Deus já o vê como justo. Você é justo. Este é um estado no qual Deus o colocou por intermédio do sangue de Jesus. As mudanças que ocorrem em sua vida são manifestação da posição justa que Deus já lhe deu por meio da fé. Glória a Deus! Isso é poderoso. Ao receber o amor e a justiça de Deus, você será livre da insegurança e do medo da rejeição. Agora mesmo, pare e declare: eu sou a justiça de Deus em Jesus Cristo. Eu o encorajo a começar a confessar essa verdade várias vezes por dia. Em Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e a alegria no Espírito Santo. A justiça leva à paz e a paz leva à alegria. Se você tem sentido falta de paz e alegria, talvez esteja lhe faltando a revelação da justiça. Deus quer abençoá-lo.
física e financeiramente. Contudo, a maioria das pessoas condenadas e culpadas nunca recebe a verdadeira prosperidade. A Bíblia nos ensina que os justos, aqueles que sabem que são justos, prosperam e são mantidos em segurança. Você sabe o que Deus diz a seu respeito? No Salmo 1:3, ele diz que o homem que se deleita na lei do Senhor e nas suas instruções é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto no devido tempo. Sua folhagem não murcha e tudo quanto fizer prosperará e você será bem-sucedido. Medite sobre o seu direito diante de Deus e não sobre tudo que está errado com você. Como nós já vimos em Josué 1:8, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Lembre-se de que o Salmo 1, do 1 ao 3, que diz que quando você habitualmente medita na palavra de Deus dia e noite, será como uma árvore firmada, plantada, que dá frutos e prospera em tudo que faz. Medite na palavra e fale a palavra. Quando Satanás lhe atacar a mente, contra-ataque com a palavra de Deus. Lembre-se de que Jesus derrotou o inimigo ao declarar a palavra. Está escrito, Lucas 4:4, 8 e 10. O Salmo 18:10 diz: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. O Salmo 72, versículo 7 diz: Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Aceite sua justiça diante de Deus para que você possa começar a florescer em paz. Você pode estar pensando, mas e quanto a todas as coisas terríveis que eu fiz? Quero lembrá-lo das palavras ditas por Deus a seu povo, conforme registrado em Hebreus 10, do 16 ao 18. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Em outras palavras, seus pecados foram absolutamente cancelados com a penalidade devida. Uma vez que Jesus já consumou esta obra, não há nada que você possa fazer com relação aos seus pecados. A única coisa que pode fazer para agradar a Deus é aceitar pela fé o que Ele quer livremente lhe dar. Hebreus 10, do 19 ao 20, diz que Jesus, por meio do seu sacrifício, abriu um novo e vivo caminho para que possamos ser cheios de liberdade e confiança para entrar em sua presença pelo poder e virtude contidos em seu sangue. Não há mais necessidade de um véu separá-lo de Deus. Que notícia maravilhosa! Você pode aproximar-se com ousadia e relacionar-se com Deus, porque seus pecados foram cancelados, removidos, esquecidos. Alegre-se, você é a justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5:21. Uau, que palavra gloriosa! Nós fomos justificados por meio de Cristo Jesus. E não há nada que nós possamos fazer para pagar os nossos pecados. A gente só precisa aceitar
aceitar de bom coração aquilo que Jesus fez por nós. Ele levou sobre si os nossos pecados. Então não tente anular aquilo que não pode ser anulado. Jesus morreu pelos seus pecados. Então deixe o seu passado no passado. Deixe os seus erros lá no passado. Aprenda com eles. Tire experiências daquilo que você fez de errado, mas prossiga celebrando e entrando com ousadia na presença do Senhor Jesus, crendo e permitindo que Ele cure o seu coração. Você foi justificado por Jesus. Amém? Deus abençoe você. Nos vemos no próximo capítulo. Tchau, tchau.